Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Que oportunidade linda que Deus nos concede de mais um dia onde as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas, queridos. E em se renovando sobre as nossas vidas, Ele nos dá a oportunidade de conferir os seus investimentos sobre nós. E um desses investimentos é justamente essa ministração que está diante de você. Deus está investindo em suas vidas. Olha que coisa linda, querido. Talvez as pessoas aqui fora, né? As pessoas que nos conhecem, talvez não investiriam na nossa vida, né? Mas o Senhor, Ele está sempre investindo porque Ele acredita em você. Viva a partir deste pensamento, que Deus acredita em você. Ele sabe que você pode ser melhor, Ele sabe que você pode se levantar, passar por esse momento, conquistar aquilo que Ele tem reservado para você, viver o seu propósito, compartilhar a sua palavra. Então, queridos, se levante todos os dias, entendendo que Deus Ele está investindo em sua vida. E o investimento que Ele está fazendo hoje em sua vida é justamente te dar a oportunidade de lidar, assim como Jó lidou com o sofrimento e as dores. Ele sabia que você ia passar por um momento adverso, assim como eu passo, todas as pessoas passam por algum momento de adversidade, o sofrimento chega, a dor chega em nossas vidas. Então o que ele fez? Ele nos deu a oportunidade de aprender a lidar com isso. Não é um Deus maravilhoso demais, querido? Não é um Senhor que está sempre disposto a contribuir conosco? Olha, abra o seu coração, porque o Senhor Ele tem algo para acrescentar, que vai te dar um novo ânimo, que vai arrastar a graça dele sobre a sua vida, e você vai poder viver a partir da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como eu te disse, nós estamos dentro da nossa série, né? Aprendendo com Jó, queridos. E aí eu queria compartilhar mais uma forma de nós aprendermos com esse grande homem de Deus. Falei na semana passada, né, que nós estamos sentados diante de Jó neste momento, nesta série, aprendendo com as suas palavras, com as suas experiências, com aquilo que ele acertou, com aquilo que ele errou, porque tudo isso nós passamos também. Não estamos falando de um super-homem aqui, estamos falando, queridos, de uma pessoa, assim como eu e você, que tem as suas qualidades, tem os seus defeitos também, e o Senhor, Ele quer que a gente seja 100% transparente em tudo o que nós vivermos. Por isso, Ele nos dá a oportunidade de aprender com Jó nesse momento, queridos. E falando sobre isso, uma das coisas que eu quero chamar a sua atenção é que dentro justamente do sofrimento e da dificuldade pelo qual nós estamos passando, a dor, as aflições, uma das coisas que o mundo espiritual maligno, tendo como sua ponta de lança o inimigo de nossas almas, Satanás, ele quer fazer conosco é justamente lutar para que a gente anexe esse sofrimento, este momento adverso, e coloque, queridos, exclusivamente o motivo do nosso sofrimento como sendo culpa de Deus. Ele vai fazer de tudo. Ele vai, queridos, colocar a nossa carne para gritar. Ele vai colocar o mundo para falar contra. Ele vai lançar suas setas malignas dentro da nossa mente para chegar também ao nosso coração. De tudo ele vai fazer para mostrar que o real motivo pelo qual você está sofrendo é que Deus te abandonou. A culpa é de Deus, porque é assim que ele é, queridos. Desde o Jardim do Éden, desde antes, né, quando ele foi lançado dos céus, ele já pensava desse jeito, queridos, que tudo a culpa é de Deus, a culpa é de Deus, é aquela pessoa, né, que está sempre levando a responsabilidade para o outro. Então ele faz uma grande pressão, uma grande opressão nas nossas vidas para que a gente possa rapidamente linkar o nosso sofrimento e qualquer desenvolvimento que esteja acontecendo a partir desse sofrimento, ou então qualquer desenvolvimento que nos levou a chegar a este momento de sofrimento. Ele quer rapidamente fazer esse link com Deus, nos conectar
justamente com a culpa de Deus. A culpa é de Deus porque tudo isso aconteceu na minha vida, o lugar onde eu nasci, as pessoas que me cercaram, aquilo que me foi roubado, aquilo que aconteceu na minha vida. Ou então, né, está acontecendo esse sofrimento, a culpa é de Deus. Então, né, a partir desse sofrimento aconteceu isso, isso e isso, pessoas me deixaram, viraram as costas para mim, eu não consigo chegar aonde eu quero, a culpa é de Deus. Então ele faz tanto que o nosso passado, quanto o nosso presente, quanto o nosso futuro, em todos os desenvolvimentos, ele sempre vai tentar encontrar alguma brecha para que a gente coloque a culpa em Deus. Por quê? Colocando a culpa em Deus, queridos, a gente dá um passo muito complicado, que é perder a esperança. Colocar a culpa em Deus é uma das características mais fortes de quem está perdendo as suas esperanças dentro do momento que você está vivendo. Enquanto você coloca para fora do seu coração, enquanto você luta contra isso, essa forma de pensar, o seu coração ele continua produzindo força, ânimo, vindo da parte de Deus. Você fica lá com um canal realmente, né, de conexão com Deus, aonde Ele pode enviar consolação, ânimo, fortalecimento, paz para você passar por esse momento. Mas se eu permito que esses pensamentos tomem conta do meu coração, e eu começo então a atacar Deus dentro desse sofrimento pelo qual estou passando, uma das coisas que vai embora rapidamente é a minha esperança, queridos. E por que o diabo luta tanto por isso? Porque ele sabe que uma vez que eu coloquei a culpa em Deus, daquilo que me levou ao sofrimento, do meu próprio sofrimento, ou daquilo que está acontecendo por causa do sofrimento, a minha esperança vai embora. Se a minha esperança vai embora, a estratégia desse infeliz, ele acaba acontecendo em nossas vidas. Aquela estratégia que o próprio Senhor Jesus já nos mostrou ali em João capítulo 10, versículo 10, que o adversário da nossa vida, o inimigo de nossa vida, ele veio apenas para roubar, matar e destruir. Então essa sequência, ele começa a acontecer de maneira muito rápida. Por quê? Porque sem esperança, o ser humano ele passa a ser um poço de autodestruição. Aí, querido, se ele consegue arrancar essa esperança do nosso coração, ele não precisa fazer mais nada, porque a autodestruição, a gente mesmo, né, o próprio ser humano, a própria pessoa, ela vai começar a se destruir espiritualmente, se destruir emocionalmente, se destruir relacionalmente, se desestruturar e destruir fisicamente, em todos os sentidos. Ele vai começar então a passar por este momento, ficando cada dia mais isolado, correndo mais longe de Deus, se colocando contra, e tudo isso vai endurecendo o coração das pessoas, vai endurecendo, até então que Deus já não faça mais sentido nas nossas vidas. O nosso Senhor está contra tudo isso, Ele quer manter este canal de comunicação conosco, e sobre isso nós aprendemos também com Jó, desse homem que passou por algo tão desesperador como ele passou. A gente ministrou um pouquinho, né, no começo dessa série, olha, perdeu seus filhos, meu Deus, né, as doenças que ele passou, os bens materiais, ele realmente perdeu em todas as áreas, mas ele manteve a sua esperança. Sabe aquele fiozinho de esperança? Você percebe, na semana passada eu falei sobre a reclamação, né? Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu e tudo mais, mas ainda assim, debaixo daquela montanha de sofrimento, você percebe um barbante, né? Um fiozinho minúsculo ali ligado a Deus. E foi este fiozinho que manteve ele de pé, que fez com que ele não sucumbisse e que no momento certo o Senhor o visitasse com a sua explicação, queridos, trazendo realmente alívio e a cura para aquele momento que ele estava passando. Olha o que ele diz aqui em Jó, no capítulo 19, o versículo 24 e o versículo versículo 25 e 26. Jó 19, 25 e 26. Ele diz assim: pois eu sei que o meu defensor vive, no fim ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Queridos, um homem que estava passando pelo sofrimento, pela aflição de Jó, ele levantar a sua voz e falar uma coisa dessa. Em outras traduções da Bíblia está escrito: eu sei que o meu Redentor vive. Veja se isso não é um grito de esperança
que saiu do profundo do espírito desse homem, queridos, para encontrar Deus. E foi justamente nesta esperança que ele permaneceu agarrado, até que o Senhor o visitou poderosamente. Dentro do sofrimento, queridos, nós precisamos ter essa sabedoria. Essa sabedoria já foi colocada dentro dos nossos corações. Qualquer tipo de reflexão que a gente faça sobre a vida, sobre a existência, sobre aquilo que o Senhor tem para nós, sobre a nossa própria vida, a vida de outras pessoas, olhando para o exemplo bíblico, queridos, de tantas e tantas formas práticas, nós percebemos que a pessoa que manteve a sua esperança em Deus, nem que foi por um único fiozinho, mesmo que as suas emoções não achavam isso, mesmo que a sua razão não achava isso, porque tem horas que a gente vai viver somente pela fé, é a fé que nos mantém realmente de pé. Então, a partir desta fé, sem entender o que estava acontecendo, essa pessoa escolheu manter a esperança em Deus, e essa esperança o fez passar por este momento difícil, e essa esperança foi o canal pelo qual o Senhor o abençoou, prosperou, tirou ele desse sofrimento, curou, restituiu, abençoou, prosperou. Então, queridos, olha, pode acontecer de tudo nas nossas vidas, mas não perca a esperança em Deus. Dentro do sofrimento, nós não podemos perder essa esperança. Lá em Romanos está escrito, né, que o nosso Deus é o Deus de toda esperança. Nós precisamos esperar ativamente no Senhor, nós precisamos conviver com isso, nós precisamos cultivar essa verdade dentro de nós. Todas as falas malignas que o inimigo, que a nossa carne, que o mundo, que as pessoas, ou seja lá o que for a situação, lançar contra nós, querido, lembre-se de você sempre se agarrar a este fio, né, chamado esperança, de conexão a Deus, porque é a partir dele que o Senhor vai transformar a sua vida, é a partir dele que o Senhor vai te levantar, que o Senhor vai te colocar realmente na prosperidade, de pé, e vai te curar novamente. Não perca a sua esperança em Deus, querido. Não permita que o inimigo roube isso da sua vida. Ele pode roubar tantas e tantas coisas. O mundo pode nos roubar, as coisas podem sair errado, mas Deus não pode sair de dentro do nosso coração. Tem que ter uma porta aberta para Ele. Tem que ter um lugar de porto seguro nas nossas vidas, porque é justamente onde nós somos provados, é quando nós percebemos o significado de Deus para nós. É muito diferente o significado de Deus dentro da boca e do coração de uma pessoa que não passa por sofrimento, e é diferente alguém que já passou ou está passando pela experiência do sofrimento, querido. Esse fio de esperança, ele faz sentido realmente quando todas as coisas ao nosso redor estão caindo, e é justamente essa esperança que vai nos motivando a levantar cada dia, a dar o próximo passo, a não desistir do outro, não desistir de nós mesmos, não desistir da nossa saúde, não desistir dos nossos sonhos, do nosso propósito. Por quê? Porque eu estou agarrado à esperança que vem de Deus sobre a nossa, sobre a minha e sobre a sua vida, querido. Por isso, não abra mão da esperança, por mais que você não entenda a situação. Jó não entendia. Eu li todos os discursos de Jó. Ele não entendia, nem os seus amigos também não entenderam aquela situação. Só mesmo Deus para explicar. Mas você percebe que dentro desse mar de não entendimento, de desentendimento, de falta de controle, Jó estava agarrado à esperança. Jesus é a nossa esperança, que não é o governo, não é a cura, não são os remédios, não são os psicólogos, psiquiatras, não são pessoas, não é dinheiro, não é bem materiais, nada, querido. Jesus é a nossa esperança. Então agarre-se a esse nome poderoso e você vai ter força em Deus para passar pelo momento difícil, e você vai ter a oportunidade de, como Ele falou, ainda nessa pele, ainda nesse momento, né, de vida nossa, você vai ver a Deus. Ele vai ministrar sim a sua bênção, a sua bênção sobre a prosperidade sobre a sua vida, e você vai ver Deus atuando poderosamente sobre você. Então não abra mão da esperança, e que Deus abençoe a sua vida e abençoe a sua família.